Dois bens geralmente bastam. Dois bens geralmente bastam. Esse é o título do vídeo de hoje, é o assunto do vídeo de hoje, que faz parte do capítulo 2 sobre restrição orçamentária. Então, lembrando, estou tratando sobre restrição orçamentária, que é um assunto de microeconomia. Esta playlist de microeconomia que eu estou montando aqui no canal é apenas uma playlist introdutória, que eu vou levar bastante tempo para terminar, e porque eu estou utilizando um livro bem denso, que é o do Varian. Ela é introdutória, não é por conta do livro não, porque esse livro aqui é um dos mais completos de microeconomia, se não for o mais completo, mas com certeza está entre eles. Foi um dos livros que eu utilizei na faculdade, inclusive, nessa disciplina, microeconomia 1 e 2. Mas é introdutória não no sentido de que o livro é básico, não. O que eu estou passando aqui, tentando explicar, é que é introdutório. Eu apenas busco fazer a leitura do texto e trazer algum tipo de interpretação, bem simples mesmo, sem me aprofundar, inclusive, em questões matemáticas. Bom, então o assunto do vídeo de hoje, dois bens geralmente bastam. Isto para tentar explicar ou para explicar melhor o que é restrição orçamentária. Lembrando que restrição orçamentária, eu já gravei no vídeo anterior, e basicamente é uma restrição de orçamento mesmo, que envolve a cesta de consumidor. Então, o que você está disposto a consumir e o quanto você tem de receita, né? De renda. Então, existe um gráfico que demonstra o que é a restrição orçamentária, que a gente vai ver isso mais para frente, porque esse livro vai está apresentando isso aos poucos. Bom, mas antes de entrar nos dois bens geralmente bastam, apenas para revisar o seguinte, que eu já falei isso no vídeo passado, mas vou falar hoje de novo. Qual que é a função ou qual que é a fórmula da restrição orçamentária? É muito importante a gente sempre lembrar dela, porque ela é fundamental para entender, né, o que é a restrição orçamentária. Suponhamos que podemos observar os preços de dois bens, que ele chama de P1 e P2, os preços de dois bens, P1 e P2. E a quantidade de dinheiro que o consumidor tem para gastar, ele chama de M. Isso nos permitirá descrever a restrição orçamentária do consumidor da seguinte maneira: preço do produto 1 vezes a sua quantidade, mais preço do produto 2 vezes a sua quantidade, é menor ou igual à sua quantidade, cadê a palavra que ele usa aqui? A sua renda, né? Então o M quer dizer a renda, é exatamente isso que eu estava procurando aqui. A quantidade de dinheiro que o consumidor tem para gastar é o M, então a sua renda. Então, no exemplo que ele traz, ou na base que ele constrói para entender o que é restrição orçamentária, estamos falando de um gráfico com eixo X e Y, então dois produtos, preço do produto 1, preço do produto 2, são produtos distintos, e que na aquisição desse produto eles precisam ser menor ou igual à renda disponível. Então isso vai formar um gráfico. Mas vamos agora então entrar no assunto do vídeo de hoje. Já estou aqui há 3 minutos apenas introduzindo. Dois bens geralmente bastam. Lembrando, eu acabei de citar esses dois bens, o preço do bem 1 e o preço do bem 2, menor ou igual à receita. A receita, nesse caso aqui, é a renda, né? Estou pensando em receita. Vamos lá ao texto então, que é bem curto. A hipótese de dois bens é mais geral do que a princípio se pode imaginar. Isso porque não raro podemos tomar um dos bens como uma representação de todas as outras coisas que o consumidor desejasse consumir. Por exemplo, se quisermos estudar a demanda de leite do consumidor, podemos fazer com que X1 represente seu consumo de leite em litros. Podemos então fazer com que X2 represente tudo mais que o consumidor gostaria de consumir. Então, estamos estudando a demanda de leite. Então, X1, o preço do bem 1, X1 é leite, e o X2 é qualquer outra coisa, porque estamos isolando. Quando adotamos essa interpretação, convém pensar no bem 2 como sendo a quantidade de dinheiro que o consumidor pode usar para gastar nos outros bens. Então, ele quer comprar o leite. Agora, as outras coisas está constante, ele pode gastar tudo que restar de dinheiro, de renda, nos outros bens. O importante é o leite. Nessa interpretação, o preço do bem 2 será automaticamente igual a 1, uma vez que o preço de uma unidade monetária é uma unidade monetária. Assim, a restrição orçamentária terá a forma preço do bem 1 do leite, né, multiplicado pelo leite, pelo bem, pela quantidade de bem, mais preço do bem 2, que aqui é 1, vezes o bem 2, que no caso é todos os outros bens, e aqui ele já está dizendo que é 1. Então é X2 de cara, menor ou igual à sua renda. Essa expressão diz apenas que a quantidade de dinheiro gasto no bem 1, ou seja, P1 vezes X1, o leite, mais a quantidade de dinheiro gasta em todos os outros bens, ou seja, X2, não pode ser maior que a quantidade total de dinheiro que o consumidor tem para gastar em M. Não pode.
Dizemos então que o bem 2 representa um bem composto, que simboliza tudo mais que o consumidor gostaria de consumir, à exceção do bem 1. Esse bem composto é medido invariavelmente em unidades monetárias a serem gastas nos outros bens que não o bem 1. No que tange à forma algébrica da restrição orçamentária, ou seja, P1x1 mais x2 menor ou igual a M, ou seja, o preço do leite mais todos os outros bens, que nesse caso é 1, menor a sua renda. No que tange à forma algébrica da restrição orçamentária, essa que eu acabei de mencionar, é apenas um caso particular, como P2 sendo igual a 1, da fórmula dada na equação anterior, né, que eu já citei lá, a equação básica que é P1 vezes x1 mais P2 vezes x2 menor ou igual à renda. Portanto, tudo o que dissermos mais adiante com respeito à restrição orçamentária, em geral também valerá para a interpretação do bem composto. Então, todo esse tempo aqui ele está apenas explicando qual que vai ser a didática do livro, que basicamente nesta função ou nesta fórmula matemática da restrição orçamentária, que é P1 vezes x1 mais P2 vezes x2 menor ou igual a renda, ou a M, sempre para P2x2 ele vai considerar o valor 1. E por que ele faz isso? Porque o objetivo dele é avaliar a demanda de um único produto, porque a pessoa está interessada neste produto. Todos os outros, tudo que restar de renda é para todos os outros produtos. E aqui ele chama de bem composto, sempre com o valor 1, então. Beleza, mas isso é um pressuposto que o livro aqui está adotando. Cada livro de microeconomia, quando vai trazer as suas explicações, eles adotam premissas básicas para que isso possa ser didático. Porque se deixar muito complexo, daí é que a coisa não sai mesmo, né? Bom, mas o fato é que no vídeo de hoje, então, 2 bens geralmente bastam, é porque não faz sentido, de fato, você colocar numa equação com essa aqui 200 tipos de bens. Não, você está avaliando no micro, a microeconomia, está avaliando na situação isolada. Na verdade, em economia, quase sempre é assim. Todos os modelos matemáticos, eles são sempre, pelo menos no seu início, eles são sempre bem simplificadores. Eles tentam simplificar a realidade. Um modelo é justamente isso. Ele tenta traduzir numa realidade simplificada para entender, para um bom entendimento, para depois ele abrir isso e tornar isso cada vez mais complexo com outros elementos nesse jogo ou nesta equação. Beleza, então a partir daqui todos os vídeos sempre que, como eu estou no capítulo 2 tratando sobre restrição orçamentária, e esse capítulo é bastante longo, sempre que eu falar de restrição orçamentária, pelo menos a princípio, sempre entenderemos que P2x2, ou seja, o bem 2 e o seu preço, o preço sempre será, nesse caso, 1 multiplicado pela quantidade, ficará constante. Beleza? Fico por aqui. No próximo vídeo, então, continuarei tratando sobre propriedades do conjunto orçamentário. Propriedades do conjunto orçamentário. Dá uma olhada no vídeo anterior que eu tratei sobre a restrição orçamentária em si, explicando um pouco mais sobre isso. Só para encerrar o vídeo, lembrando que a função ou a equação básica para entender ou para calcular, né, a restrição orçamentária é preço do bem 1 mais o preço do bem 2 menor ou igual à renda de quem está fazendo, enfim, de quem está demandando, né, igual a M. Valeu!